Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Novamente, o professor Márcio Augusto aqui para mais uma aula de Sociologia, aula número 2 do segundo bimestre, tá? Falaremos sobre as formas e o exercício do poder. Lembrando a todos que aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, prof.dioguto, é a minha página do Facebook, pode ir lá, curtir a página e fazer qualquer tipo de pergunta. Está na dúvida quanto ao conteúdo? Vai lá e me pergunta, porque eu vou receber notificação no celular e já respondo a vocês. Pelo Classroom funciona também? Funciona, mas pelo Facebook é muito mais rápido, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre o poder. Hoje nós vamos falar sobre as formas e o exercício do poder. Vamos lá? A palavra poder vem do latim potere, e seu significado remete a gente à posse da capacidade ou faculdade de fazer alguma coisa, né? Como a posse do mando e da imposição da vontade, né? Quem tem o poder tem a imposição, pode impor, pode exigir algumas coisas, tá? A sociologia e a filosofia elas discutem as formas e teorias diferentes sobre o poder, né? Eles se apresentam sempre de formas diferentes ao longo dos séculos, de acordo com cada um dos cenários históricos e políticos de cada época. Mas afinal, o que é o poder, né? É muito mais do que ter autoridade, né? O poder é uma força que permeia todas as relações sociais desde o início da sociedade humana. Desde que o mundo é mundo, né? Existe a questão do poder. A gente já nasce, né? E o pai tem o poder sobre a gente. O pai e a mãe, nossos pais, têm o poder sobre a gente. E assim vai para o resto da vida. E a gente vai tendo, né? É, tendo poder sobre algumas pessoas ou algumas coisas e sofrendo poder de algumas coisas e algumas pessoas. E é isso que a gente vai ver agora. Algumas das formas de exercer o poder, né? Ou melhor, algumas formas de poder e como eles são exercidos, a gente vai ver agora. A gente fala aqui, ó, do poder econômico. O poder econômico é aquele que é exercido por quem tem dinheiro, né? Ah, Guto, quem tem dinheiro manda mais? Não necessariamente. Mas o cara que tem dinheiro, que tem o poder econômico, ele exerce o poder econômico sobre outras pessoas. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, né? Você trabalha numa empresa de ônibus, né? E o empresário acha que você tem que dirigir o ônibus, né? Vestido de chofer de madame, né? Então você tem que botar terno, gravata e cartola e dirigir um ônibus sem ar condicionado. Ah, ele alega que esse é o uniforme da empresa, tá? Mas, poxa, precisa ser isso tudo? Não, né? Então ele está exercendo poder sobre você. Ele está exercendo, então, poder econômico. Por quê? Porque você precisa daquele emprego para conseguir dinheiro para manter sua família. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, o poder econômico ele é exercido de forma a fazer com que o empregado se sinta mal, né? Passe por situações vexatórias, né? Por exemplo, quando tem um patrão que fala, ó, você só tem 15 minutos para ir ao banheiro, você tem no dia só 10 minutos para beber água, né? Isso tudo é questão do poder econômico, tá? E aí a gente tem o poder social, né? Poder social é aquele poder que algumas pessoas têm de influenciar as outras, de influenciar uma parte da sociedade. Por exemplo, nós temos, numa comunidade, né, nós temos o padre, nós temos o pastor, né, que são influenciadores, né, eles têm o poder social, têm poder sobre aquela sociedade, o pastor sobre a sociedade daquela igreja, o padre sobre a sociedade daquela paróquia, né? É, por exemplo, nós temos o poder social das mídias digitais, a gente tem influenciadores digitais, né? Por exemplo, até citando um padre, Padre Fábio de Mello, né? Nós temos alguns influenciadores digitais em diversas situações, né? O pessoal de fisiculturismo, né? O pessoal que é vegano, né? A gente tem uma série de influenciadores digitais e essa galera exerce o poder social. Por exemplo, um grande clássico do poder social é o Silvio Santos, né? Dono de uma emissora de TV. O que ele fala atinge milhões de pessoas e muita gente leva muito a sério o que aquele cara fala, né? Então,
isso é uma forma de exercer o poder social, né? Ele consegue mexer uma parte da sociedade, uma parte de um grupo social, né? Influenciando a formação de ideias e opiniões daquele grupo ali. O poder ideológico, né? Ele é exercido por quem tem a capacidade de criar ideias e fazer com que as pessoas abracem aquelas ideias, né? Por exemplo, um grande exemplo de poder ideológico é o que aconteceu na Itália, né, com Mussolini, com o fascismo. Por exemplo, o que aconteceu na Alemanha de Hitler com o nazismo. Por exemplo, o que aconteceu na Rússia, né, do comunismo lá de Lenin e Stalin, né? Por exemplo, o que aconteceu com Cuba, né, na questão do Fidel, né? Isso tudo é o poder ideológico, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas tem uma ideia, né? Tem uma ideologia, né? Influencia milhares ou milhões de pessoas a seguirem aquele ideal, né? E aquele pensamento e assim exerce o seu poder ideológico. A gente vai fixar mais a ideia nesse último poder aqui. Então, já estou dizendo para vocês que é o último, né, que eu preparei para a gente terminar aqui, que é o poder político. Tá? O poder político é o poder oficial que controla o Estado. O Estado, com letra maiúscula, significa o poder público. Tá? O poder político, ele controla o Estado e detém, né, ele tem em si o poder de fazer uso da força física, né? Ele tem um poder legítimo, né? Desde que ele vise alcançar o, 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 o maior em detrimento do menor. Como assim, Guto? Me explica isso aí, tá? Ele está atrelado ao poder social, tá? A gente viu lá anterior, que envolve as relações humanas e sociedade na mediação de conflitos. Então, como é que eu vou te explicar isso? O poder político, como tudo na política, ele tem normalmente três esferas: uma municipal, uma federal, uma estadual, né? Então, cada ente municipal, assim como cada ente federativo, que são os estados, como o governo federal, eles têm uma polícia que pode ou não ser armada. No caso do município, é atualmente chamada de Guarda Municipal. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo é chamada de Guarda Civil Metropolitana, GCM, né? No Rio é a GM, Guarda Municipal. Nós temos vários municípios que têm Guarda Municipal. Muitas delas não são armadas, né? Mas são, digamos assim, o braço de polícia, né? O braço de força, né, daquele município. Então, por exemplo, se vai fazer remoção de camelô em determinada área, o prefeito manda quem? Manda a Guarda Municipal. Entendeu? No nível estadual, a gente já tem a Polícia Militar, tá? Ah, Guto, tem a Polícia Civil. Não, a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, elas são polícias investigativas, tá? Elas estão ali para investigar, não para exercer o braço de força. O braço de força do Estado é a Polícia Militar, né? Então, a PM, né, pô, tá tendo protesto no centro do Rio, né? Tem que dispersar a multidão. Vai mandar quem para lá? Manda a PM, por quê? Porque é o braço de força, tá? É a força física do Estado. E essa força física é exercida pelo poder político, ok? Já na esfera federal, nós temos as Forças Armadas. As Forças Armadas nada mais são também do que o braço físico, o braço de força física, né, do governo federal. E aí nós temos a Marinha, o Exército Aeronáutico, cada um na sua área, mas todos obedecendo ao Estado, ao poder público, né, em defesa dos interesses públicos, tá? Então, esses são os tipos de poder e como eles são exercidos, tá? Nós temos também alguns poderes que não são tão importantes para a nossa discussão, tá? Então, a gente vai se concentrar apenas nesses, tá? Preparei uma aula um pouco mais curta, porque eu sei que a galera tá tendo que pegar pesado, tem um monte de professor botando um montão de coisa, tá? E eu tô dando esse refresco para que vocês possam se preocupar mais com as outras, tá ok? Para o que eu programei hoje é só isso. Espero que todos tenham entendido, tá?
porque a gente vai precisar disso quando a gente voltar e eu quero encontrar todos vocês saudáveis. Então não deem mole para esse Covid-19, tá? Para que a gente possa se rever o mais breve possível. Desejo a todos uma ótima semana, muita paz, muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha!